É ótimo estar com vocês aqui, amados professores, e tem tanta coisa para ensinar. Tanta coisa que vocês podem escolher, Isaías de 1 até o 7. Tá bom? Tem muitas sugestões boas no manual, mas eu gostaria de acrescentar algumas, né? Eu começaria Isaías, né? Se você tiver uma base melhor de Isaías, se você conseguir ler no manual do Instituto a respeito e ver das diversas maneiras que ele profetiza, tá? E que ele ensina, talvez seja um pouco melhor para você entender o profeta Isaías, a época que ele vivia, né? A iniquidade, tanto em Jerusalém, quanto em Judá, quanto na capital do norte, quanto na capital do sul, né? Onde teve as divisões das tribos de Israel. Se você conseguir compreender esse contexto histórico, fica talvez um pouco mais fácil, mas você vai ter que despender algum tempo para isso, né? Mas eu começaria perguntando o que Cristo, né? Qual a importância das palavras de Cristo para... Perdão. Qual a importância das palavras de Isaías para o Salvador? E aí você pode utilizar a terceiro Nef 23, que ele ensina a respeito disso. Você também pode usar primeiro Nef 19, 23 também, que fala a respeito disso, né? O que Nef ensinou sobre as palavras de Isaías, essa poderia ser uma boa pergunta também, né? Porque as palavras de Isaías são as melhores coisas que nós temos para persuadir os homens a acreditar no Senhor, seu Redentor, né? Então, o que Cristo pensa e o que Nef pensa a respeito, elas são muito importantes para nós em nossos dias hoje. No capítulo 1 de Isaías, no versículo 3, tá? Ele fala que, ele começa no 1, 2 e 3, seria bom ler também, né? Dizendo que ele fez uma proclamação que seria tanto os céus quanto a terra teriam que escutar a respeito disso, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura o seu dono, mas Israel não conhece o seu Salvador. Como podemos melhorar nosso relacionamento com o Salvador? Ou o que tenho feito para melhor conhecê-lo? No versículo 11 a 13, tem algumas ideias no próprio manual, tá? Mas ele fala de nós oferecermos sacrifícios e fala sobre sacrifícios vãos que nós oferecemos, né? Então, começaria perguntando o que seriam essas ofertas vãs, o que eu posso melhorar com aquilo que eu tenho oferecido para o Senhor, de meu tempo, meus dons, meus talentos, ok? Posso cruzar com o terceiro Nef 9, tá? Aquilo que o Senhor aceita, o versículo 19 e o versículo 20, que o Senhor diz que aceita um coração quebrantado e um espírito contrito. Uma ideia talvez seria explorar isso também, né? O que é um coração quebrantado e um espírito contrito, e como Cristo é um exemplo da entrega de seu coração a Deus. Então tem algumas ideias aí. O versículo 18, vocês têm uma excelente ideia no próprio manual. É ótima a ideia que ele dá lá, tá? No capítulo número 2, ele fala sobre o templo, né? Do versículo 2 a 1, 2, 3, né? E eu acrescentaria algumas perguntas, né? Ele fala sobre a restauração do evangelho aqui também no versículo 1, né? E acontecerá que nos últimos dias, né, os últimos dias o Senhor vai firmar na casa a restauração do evangelho, né? O que é mais precioso para mim no templo e como o Salvador se encaixa no templo, ok? Então, no capítulo 3, ele fala sobre o bom pastor, que é Cristo, e ele fala que ele ia retirar a proteção tanto de Jerusalém quanto de Judá, tanto da capital do norte quanto da capital do sul, né? Ele ia tirar o bordão, o cajado, o sustento, o pão e a água. Todos são símbolos do Salvador, o bordão, o cajado, o pão e a água, o sustento, tá bom? Eu faria uma analogia, né? Com o bordão é mais ou menos aquele cajado do peregrino, né?
Eu até utilizei aqui, peguei aqui no Google para mostrar. Cadê? Aqui. Esse seria o bordão e esse o cajado do pastor, né? São diferentes a utilidade de cada um dele, né? Então eu perguntaria qual é a função tanto me concentraria no cajado, né? Porque no cajado do pastor, né? Esse que tem a curvatura, né? Qual o significado disso, né? Uma pessoa que anda com cajado, nós podemos ver muitas gravuras do Salvador que ele está mesmo com a ovelha, ele está com o cajado. Mas alguns elementos que o cajado nos traz é segurança, tá? Lembra que ele tem essa verga na ponta, porque ele faz o resgate da ovelha que está no penhasco, ele vai atrás da ovelha e resgata ela, né? Proteção, equilíbrio, resgate, segurança, né? Como uma pessoa se sente sem esses elementos, se ela não tivesse segurança, se ela não tivesse proteção, se ela não tivesse equilíbrio, né? E depois eu pediria para ele escolher um desses 4, segurança, resgate, proteção, equilíbrio, ou mais alguns que o cajado possa significar para você, porque ele espantava animais também, esse é o tipo de segurança. Segurança também para o próprio pastor, conforto, né? O cajado traz conforto, né? Traz equilíbrio na subida. Escolha uma dessas 4 coisas e descreva como o Salvador tem sido para você um símbolo delas. No capítulo 4, ele fala novamente sobre o Salvador, que ele é o renovo que o Senhor colocará. No capítulo 5, ele fala sobre o Salvador e sua vinha novamente, né? Ele fala das coisas que o Salvador faz, ele cerca, ele limpa, ele planta, ele edifica, né? A sua própria vinha, né? Tem diversas coisas que poderiam ser ensinadas. No capítulo 6, tá? Fala a respeito do chamado do próprio Isaías, é excelente o capítulo 6, né? E ele fala que tinha serafins, e eles tinham um rosto, e eles cobriam o rosto, e etc., com asas voavam, significando o poder que os anjos têm. Mas depois aqui no meio ele diz assim, e com ele tocou minha boca e disse, eis que tocou teus lábios, assim tirou de ti a tua culpa, e já está expiado o teu pecado. Ele fala que ele faz uma coisa, né? Porém o serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Por meio dessa brasa tocou a boca dele e ele ficou curado, né? Então minha pergunta é, como isso acontece hoje em dia, né? Como nós podemos nos tornar purificados, né? Como o sacrifício de Cristo tem sido uma grande bênção em minha vida, me purificando disso, né? O versículo 8 diz que depois que ele estava limpo, ele falou assim, eis-me aqui, Senhor. Qual outra pessoa que disse a mesma coisa? Como Isaías é um protótipo do Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 7, Isaías fala algo a respeito do nascimento do Salvador, do nome que ele ia ter, né, e etc. Então, tem diversas ideias aqui e no manual, todas focando em Cristo, as minhas ideias. Focando no exemplo do Salvador e fazendo com que nossa lição ela possa ampliar a capacidade do Salvador. Ok? Forte abraço e sucesso a todos. Espero que possa ter ajudado.